Olá a todos, sejam bem-vindos no canal da Associação Espírita Laura Machado. Vamos continuar com o nosso estudo do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que a gente vai estudar é a de número 57. Não te afastes. Emmanuel, para iniciar, ele escolhe um trechinho que é do Pai Nosso. Mas livra-nos do mal. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 13. Livra-nos do mal. Quando a gente fala essa parte da oração, a maioria de nós, para não dizer todos nós, pensamos estar pedindo a proteção, o amparo, a Deus, para que não nos aconteça nenhum tipo de violência, nenhum tipo de enfermidade, uma enfermidade qualquer. Mas aí vamos pensar na frase que é dita antes dessa, que é: não nos deixes cair em tentação. Aí passamos a compreender melhor essa frase. Porque se eu acho que estou sendo tentada e posso cair naquela tentação e daí causar o meu mal, então o mal está em mim. Naquilo que eu me sinto tentada a fazer e que eu ainda não me sinto fortalecido para resistir, e que principalmente se eu cair, eu tenho consciência que as consequências virão. Mas é em contato com as pessoas, com essas situações diárias que a gente vive, é que vamos crescer e evoluir. E assim nos melhorando mais e mais a cada dia e mais a cada encarnação. E isolando, assim perdemos a oportunidade também de praticar a caridade e de trabalhar a nossa evolução. Eu até posso estar pedindo nesse momento da prece, livra-me do mal, que possa ser esse mal externo, que não me aconteça nada, nenhuma violência, nenhuma enfermidade, mas é principalmente o mal que ainda existe em nós, Trazemos já isso de outras vidas. Por isso, o nosso livre-arbítrio em sempre escolher o bem e o mal. Depois de ter adquirido a virtude, trabalhado as imperfeições, que temos, que trazemos, isso como um germe em nós, não vamos mais ver aquela situação ou algo que nos aconteça como uma tentação, porque aí a gente vai estar fortalecido. Aquilo vai passar a não ser mais uma tentação e não me incomodar mais. E sendo ainda a nossa visão aqui, enquanto encarnados, ainda é muito estreita. O que a gente vê como um mal, ainda, pode muito bem resultar num bem. Só que não percebemos isso. Mas Deus, como Pai justo, bom e misericordioso, sabe das coisas. E Deus se preocupa também mais com o nosso lado espiritual do que com o lado material. Não vai nos tirar a oportunidade de crescimento, de nos melhorarmos, da gente se fortalecer, afastando de nós uma dor, um sofrimento, uma aflição, uma situação qualquer que a gente considera ainda um mal para nós. Aí Emmanuel vai e fala para nós: não te afastes, Não te afastes. Então temos que enfrentar a situação e tirar daí alguma lição. Vamos aproveitar para tirar daquela situação uma
lição para nós, uma lição para a nossa vida. E Jesus também nos fala em João, no capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Para muitos, Jesus não venceu. Ele veio aqui, muitos não acreditaram que ele era o Messias prometido. O tempo todo ficavam fazendo perguntas de modo para ele cair em contradição, para poder prendê-lo. Como foi feito, apesar dele não ter entrado em contradição com o que ele diz. Zombaram dele, colocaram coroas de espinho, crucificaram. Mas Jesus diz: eu venci o mundo. E Jesus venceu. Ele veio aqui, trouxe um vasto ensinamento de tudo que precisamos para a nossa vida. Ensinou na prática o amor, o perdão, a benevolência. Foi firme quando necessário, mas sempre sereno. Não revidou as ofensas. Amou a todos como a um irmão. E no momento da crucificação, ainda rogou a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele não perdeu. Jesus venceu o mundo. E aí também ele diz para nós reconciliar com o nosso inimigo enquanto está no caminho com ele. É não se afastar. Novamente. Aquela pessoa difícil, às vezes está ali na nossa família, e a gente fala: não, eu vou mudar de casa. Não dá, eu não aceito, não concordo. E aí tá lá no caminho com o inimigo, ou nessa encarnação, como fala aqui, no caminho, sempre na mesma encarnação, já teve contato com essa pessoa, mas seu coração não abre, seu coração guarda aquela mágoa, aquele rancor, aquele sentimento de vingança. Guardar, tem que se livrar desse mal. E a oportunidade é aquilo que a gente acha que é a tentação. É a oportunidade que temos de nos fortalecer e de ir tirando de nós um pouco mais esse mal. E também em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, capítulo 26, versículo 41, Jesus também nos aconselha a vigiar e orar. Orai e vigiai. Está sempre em vigilância com as nossas tendências, a má tendência. Esse mal ainda que reside em nós. O orar sempre para não nos deixarmos cair na tentação. E resistir também àquelas que virão, Iniciando a lição, Emmanuel começa assim: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. É aqui que a gente passa por várias situações para irmos cada vez mais evoluir. Então a Terra é conhecida também como um planeta escola. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Olha só, ninguém sabe sem aprender. Não tem como adquirir conhecimento sem passar pelas provas. Não dá para simplesmente fugir. Eu posso encontrar pessoas, conviver com pessoas que me ajudem a passar por essas provas, Me ajude. Mas quem tem que ir lá e fazer as provas sou eu. Eu não posso pedir que outra pessoa faça no meu lugar. Não dá para simplesmente se livrar. Se eu fujo,
eu não aprendo, né? Eu posso saber na teoria, mas na prática eu tenho que fazer a prova. A lição continua, Emmanuel falando assim: grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se esses lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam o espinho onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente, e condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Olha só. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, tem a oportunidade de trabalhar, oportunidade de se esclarecer, de se fortalecer, de ir tirando um pouco mais esse mal em nós com as chamadas tentações, a gente foge, né? A gente não quer saber, a gente vira as costas, diz não quero passar por isso. Quando estamos, por exemplo, trabalhando com um colega que consideramos uma pessoa difícil, ruim, chata, não adianta, porque lá no outro trabalho vai ser o chefe, o trabalho, o encarregado. Então essas oportunidades é para a gente crescer, é para a gente evoluir e também para a gente praticar caridade com o outro, né? Então Jesus também fala da trave no olho, né? Então eu vejo o cisco no olho do outro. O outro é ruim, o outro é chato, o outro é uma pessoa difícil. E eu, né? E eu. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu tenho que ver que se o outro tem os defeitos dele, eu também tenho os meus. Mas o outro também tem o lado bom dele. Então o mal que ainda reside em mim, em nós, né, impede que a gente veja as coisas, vejam as pessoas com mais clareza, como elas realmente são, ou como deveria olhar essas pessoas, por causa desse mal que ainda reside em mim. Continuando aqui a lição, declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo. Esquecem-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração. E é o orai e vigiai, né? Vigiai e orai. Mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao malargo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho.
Então, no momento em que Jesus poderia ter, né, eles ali do lado, poucos estavam com ele. Um vendeu ele por algumas moedas, traiu, né? O outro negou 3 vezes. Todas aquelas pessoas que receberam a dávida da cura, era cegos que enxergavam, leprosos que ficavam curados. A maioria dessas pessoas que recebeu essa cura de Jesus, muitos estavam lá, preferindo o outro a Jesus. Estavam gritando: crucifiquem-no, crucifiquem-no. E o outro, o Barrabás, pediram para deixar livre. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não consiste, não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de esforço, utilizável no mecanismo fisiológico. Então, em qualquer momento, eu posso estar fazendo o bem, eu posso estar fazendo a caridade, eu posso estar ali, trabalhando a minha evolução, trabalhando o meu crescimento espiritual. Eu posso estar ali na cama, eu posso estar doente, eu posso me considerar inválida. Não importa. Em todos os momentos eu posso estar trabalhando tudo isso aqui. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então também essa fidelidade, não é ficar cantando, não é ficar louvando, como diz aqui, é no espírito de serviço, é praticando o evangelho, é fazendo bem até nos momentos de luta, até no momento de dor, no momento de aflição, é fazendo bem, não importa onde, como, sempre praticando a caridade, exercendo os ensinamentos de Jesus, pondo em prática os ensinos do Evangelho. Tem uma historinha até, que dizem que um rei tinha do lado dele um ministro, e o ministro vivia com ele. Em dado momento, os dois estavam juntos e o ministro deixa cair a espada e corta um dedo do rei. O rei ficou furioso, ainda mais quando o ministro disse que tudo que acontece de mal é para o nosso bem. Ele ficou mais furioso ainda e pediu que prendesse o ministro. Passados um mês, o rei foi caçar lá com outras pessoas e acabou se perdendo, se afastou do grupo e foi parar numa aldeia onde não entendia a língua dele e ele também não entendia a língua do pessoal da aldeia. Ele queria explicar que ele era um rei, mas não entendiam. E o rei ia ser sacrificado para a divindade lá dessas pessoas, E aí, quando estava tudo pronto, eles viram que o rei não tinha um dedo. E aí, com medo que o Deus deles, ficasse mais furioso por estar oferecendo
assim um sacrifício, faltando assim uma parte, um pedaço, né, incompleto, soltou o rei e ele pôde voltar para casa, voltar para o castelo, né? E aí chegando lá, foi lembrando já da história lá do ministro, que tudo que acontece de mal é pro bem, mandou soltar o ministro, né? Deu a ele de volta o cargo dele. Mas aí o rei ficou intrigado, né? Aquilo lá realmente foi um bem que aconteceu, mas quis saber do ministro. E o fato de você ter ficado todo esse tempo preso lá no calabouço? O que de bom você tirou disso? Aí ele falou: Senhor, se o senhor tivesse ido nessa caçada, provavelmente eu estaria junto ao senhor. Então, com esse meu ato de, sem querer, cortar, né, o seu dedo, eu salvei a sua vida e também salvei a minha vida. Porque certamente o senhor não seria sacrificado. Mas a mim, que não falta nenhuma parte, sim. Então, olha só que história. E então, essa é a lição de hoje do livro Vinha de Luz. E vamos pedir sempre que Jesus nos abençoe, nos guarde, que possa iluminar nosso caminho, que possa nos ajudar a nos livrar desse mal interno e externo, sempre nos protegendo, nos orientando, hoje e sempre, graças a Deus. Até a próxima.